Doutor Tiago, tudo bem? Tudo bom, tudo bem e vocês? Tudo certo. É um prazer estar aqui para falarmos de coisas exóticas, vamos dizer assim, especialmente para falarmos sobre esta técnica, acupuntura nos animais. Então a palavra é sua para falar sobre isso, esse assunto maravilhoso que vem a calhar com este momento aqui tão especial que a gente está acompanhando com seus alunos. Enfim, a palavra é sua. Então, na verdade é uma satisfação poder falar dessa modalidade médica para eles, né? Que na verdade não é tão difundida ainda no nosso meio, está crescendo cada vez mais. E eu fico muito feliz de poder demonstrar essa técnica de acupuntura, né? Associada com outras técnicas de medicina tradicional chinesa, que promovem muito o bem-estar animal, ajudam a, às vezes, tratar, complementar tratamentos para diversas enfermidades dentro da medicina veterinária. Bacana. E hoje, especificamente, a gente está fazendo esse tipo de trabalho em animais exóticos, né? E selvagens também. Vale para toda espécie? Existem algumas espécies que temos algumas restrições para fazer essas técnicas, mas a princípio dá para usar na maioria das espécies. O que a gente vê e ouve muito que iniciou lá com os cavalos, é isso? Isso, existe uma lenda, né, dos cavaleiros que viam, por exemplo, que o seu animal estava mancando no braço, no membro anterior, né, no membro torácico, e aí de repente ele tomava uma flechada na região das costas ou do glúteo e aquela manqueira passava. E aí começaram a desenvolver os estudos, a relação a isso. Uhum. Essa técnica, ela é em parceria com um tratamento, vamos dizer assim, convencional? Isso, a minha maneira principal de trabalhar é com a medicina integrativa, né? A gente trabalha todos os fundamentos da medicina ocidental, que é a medicina que eu tenho formação também aqui, que é a medicina que trata normalmente essas enfermidades, mas também a gente integra com outras técnicas, principalmente da medicina chinesa. Já vem um animal com diagnóstico? Geralmente o animal vem encaminhado para o nosso setor já com algum diagnóstico, né? Às vezes preciso ou ainda a esclarecer, mas a gente participa aqui também de outras formas de diagnóstico também na medicina chinesa, né? Falando um pouquinho do material, e o calibre das agulhas? O calibre das agulhas varia de acordo com o ponto que você quer usar, de acordo com o animal, depende do tipo também de situação que você está se encontrando. Muitas vezes a gente não consegue nem usar as agulhas, pode usar uma caneta de laser ou uma aplicação de algum fármaco no ponto. E as agulhas vão variar principalmente do animal ou do ponto que a gente vai estimular. Varia também da patologia de cada animal, o ponto, o tempo de tratamento, quantas sessões, enfim. Isso, cada indivíduo é tratado como um único indivíduo. Então, às vezes, os indivíduos que na medicina ocidental têm a mesma doença, eles são tratados de maneiras diferentes aqui, porque a gente trata o indivíduo e não a doença. Então, aquele indivíduo que adquiriu uma doença igual ao outro, às vezes não foi a mesma causa que ele chegou até a ter essa doença. Então, a gente trata o indivíduo. E o tempo, assim, dessa técnica com esse animal? Varia muito do desenvolvimento, né? Varia muito de como que ele vai se comportar após essa técnica, após a aplicação. Cada animal responde de alguma maneira, né? Cada um é cada um. Então, existem animais que apenas com uma sessão eles conseguem ter uma resposta muito positiva e existem animais que eles precisam associar outras terapias, animais que precisam fazer 20, 10, 30 sessões às vezes. E existem doenças que, infelizmente, a gente ainda não consegue também tratar de uma maneira tão eficaz. Mas a acupuntura, de uma maneira geral, ela sempre traz um benefício para a saúde do animal. Toda e qualquer patologia? A acupuntura ela pode ser usada praticamente para todas as enfermidades, mas é lógico, ela não é tão indicada ou tão melhor do que outras terapias. Por exemplo, a gente pode tratar um animal com verminose, com acupuntura, só que não é o mais indicado. O melhor é dar um vermífugo. Então tem que saber ponderar e saber qual é a melhor terapia para cada caso. Com certeza. Quando a gente fala assim no profissional para aplicar, é qualquer profissional da veterinária? Qual é a especialização dele? Qualquer veterinário já está habilitado a aplicar, mas lógico que a acupuntura exige um treinamento e isso se faz normalmente por curso de pós-graduação no Brasil. Quando eu observei ali que você aplicava, e os pontos? E esse animal sente dor, não? Qual é a profundidade aplicada ali desse calibre, dessa agulha?
Normalmente a gente tem que ultrapassar os limites da pele, atingir a face, isso também vai depender de ponto para ponto. Mas os animais, eles têm pontos específicos, cada um, né? Existem animais que a gente não tem mapas e meridianos de acupuntura bem definidos ainda, mas a gente aplica mais ou menos o que a gente conhece nesses animais que não têm os mapas, transpassando de outras espécies para eles. Não quer dizer, na aplicação da técnica, se esse animal está um pouquinho desnutrido, magrinho, em relação ao calibre. Às vezes um animal mais caquético, né, a inserção vai ser um pouquinho menor nesses casos. Por exemplo, aves, que são animais que têm uma pele muito mais fina e musculatura às vezes menor, como um passarinho. Maior calor. A gente utiliza até às vezes uma caneta laser para estimular esse ponto, ou uma agulha bem fininha, que é uma técnica mais conhecida como acupuntura japonesa, né, que se usa agulhas mais fininhas. Esses animais que a gente está vendo agora, falando um pouquinho de cada um. Eles são animais exóticos, são de proprietários de alunos aqui da faculdade, ou que já foram alunos, né? Então a gente tem répteis, logomorfos, são os coelhos, e também os roedores. E quanto a essa gatinha, falando um pouquinho dessa aplicação. Essa gatinha, ela veio de uma aluna que assistiu a palestra hoje pela manhã e ela falou, minha gata está com problema respiratório, será que eu posso levar para a gente fazer uma prática? Aí eu falei, claro, vamos lá. E realmente ela estava muito dolorida nos pontos que representam um pulmão na medicina chinesa e a gente fez alguns pontos para melhorar esse quadro dela. Lógico que a acupuntura ela deve ser, nesse caso, associada com o tratamento convencional também, de antibiótico terapia, né? Além de conseguir um diagnóstico preciso com os exames de imagem, exames de sangue também. E esse animal então, doutor? Esse animal é um porquinho da Índia. O nome científico dele, Cavia porcellus, ele veio para cá, ele tinha um quadro de hipersexualidade. Então olha só. Ele tinha uma libido exacerbada. Por isso que a gente fez alguns pontos para tentar amenizar essa situação para ele. E o próximo animal? Esse animal, ele foi mais para a gente demonstrar alguns pontos de como a gente pode estimular a imunidade nos pacientes, né, dessa espécie. Quando a gente fala em contraindicações, Existem algumas contraindicações, por exemplo, na doença de sinomose fase aguda, mas isso ainda é discutido. Alguns casos oncológicos também, evita-se de fazer pontos em cima do tumor, mas isso também é discutido. E evitar colocar as agulhas em locais de ferida, mas pode colocar próximos a ela. Então existem algumas contraindicações, mas elas, se forem respeitadas, é uma técnica muito segura. Sempre lembrando, com um profissional qualificado, especializado. Sempre procurar um médico veterinário habilitado para realizar esse tipo de procedimento. Dr. Thiago, falando um pouquinho então desta técnica. Essa é uma técnica também oriunda da medicina tradicional chinesa, que a gente pode utilizar em animais, chama-se moxa bustão, né? É utilizado um bastão de uma erva chamada Artemisia vulgaris, ela promove um calor e esse calor também pode ser utilizado para estimular o ponto de acupuntura. Dr. Thiago, falando um pouquinho deste animal.
Então, essa é uma corn snake, de um colega veterinário também, que ele nos cedeu para fazer a demonstração, né, e estimular um pouco também a imunidade desse animal aqui nas aulas práticas. E, por acaso, ela ingeriu uma codorna também segunda-feira, foi alimentada segunda-feira, e até a gente consegue ver que ela tem um pouquinho de aumento de volume nessa região aqui, que provavelmente está aqui. Então, o animal se alimenta a cada 15 dias e mais ou menos uns 6 a 8 dias para ocorrer a digestão desse alimento. Então, ela acabou de defecar, né? E semana passada que ela ingeriu um rato, né? E agora que ela deve estar na metade da digestão também dessa codorna da segunda-feira. Essa técnica tem como objetivo tentar melhorar a troca de pele dela, que o proprietário relata que ela teve dificuldade da última vez, e também aumentar a imunidade desse animal, para que ele venha ter uma vida um pouquinho com menos problemas assim no futuro, né? Qual é a idade? 4 anos. E o tempo que vai ficar essas agulhinhas por ali? Nesse animal, a gente vai deixar as agulhas permanecendo por, no máximo, 10 minutos. Ela vai precisar de outras sessões? Não? Isso vai depender de como ela evoluir depois desse tratamento. Provavelmente não, tá? Porque ela, a princípio, é um animal que está saudável, veio aqui só para alguma manutenção, né? E isso também pode, o proprietário pode relatar para a gente. Se ele vê que ela está com alguma alteração, ela pode voltar para cá para receber o tratamento. Doutor, e o objetivo desta técnica para esta gatinha? Nesse caso, a gente está com o objetivo de diminuir a dor provocada pelas cirurgias que ela foi submetida e também melhorar essa condição geral dela, promovendo um aumento dessa imunidade e do bem-estar dela. De quanto em quanto tempo, no caso dessa patologia ou dessas cirurgias que ela realizou, de quanto em quanto tempo ela deveria novamente fazer essa sessão? Dura por quanto tempo? A resposta é individual de cada animal, mas geralmente nesse caso, como a doença já está bem instalada, é uma debilidade grande no estado geral do animal, a gente pode repetir a sessão a cada 2 ou 3 dias. Mas geralmente, nos casos mais crônicos, a gente faz uma sessão de acupuntura por semana.
Então esse cão ele foi atropelado, ele teve um trauma importante na região mais caudal da coluna e também no osso coxal. Sofreu múltiplas fraturas e a gente está usando essa técnica como um auxiliar na analgesia desse cão. Então, com relação ao cágado, a gente só usou ele para uma demonstração de pontos, né? É um animal que estava bem de saúde, então a gente usou rapidamente só para explicar onde ficam os pontos nessa espécie. Doutor Tiago, quanto tempo atuando nesta especialização? Eu atuo na acupuntura veterinária desde 2010, então são 6 anos praticando essa técnica, né? Mas sempre com muita vontade de aprender cada vez mais, porque é uma ciência que tem muito para ensinar para a gente. E a sua satisfação de atuar? É enorme, né? Eu faço o que eu gosto, então quanto mais eu pratico isso, mais satisfação eu consigo. E, na verdade, o presente que eu ganho é quando eu vejo um paciente que tem alguma melhora com essa técnica. Nossa, com certeza. Eu é que agradeço, então, a oportunidade de estar aqui, fazer um registro bem bacana desses animais sobre acupuntura. Um recado, então, para quem está nos assistindo lá em casa, para fechar este bloco. Bom, qualquer coisa que acontecer com algum animal de estimação ou algum animal que vocês presenciarem na rua, sempre leve para um médico veterinário habilitado para trabalhar com esses pacientes. Valeu, obrigada. Muito obrigado também.